fez a prova do vestibular seriado da UFMG 2025 e quer saber o que você deveria ter feito na proposta de redação? Vamos lá então. Primeiro ponto. O que foi pedido? Um artigo de opinião. Antes de mostrar aqui a prova e analisar com você, eu vou tirar algumas dúvidas mais gerais. Eu deveria ter colocado o título, professor, no meu artigo de opinião? Sim. Mesmo que não tenha sido colocado na prova, o artigo de opinião publicado em jornais de grande circulação no país, como foi pedido, tem sim o seu título. Mas, professor, não era um dos itens. Tudo bem, mas é assim, é completo. Deve ter um título. Quantos pontos eu vou perder? Não sei. Mas eu vou perder? Provavelmente sim, mas normalmente se perde pouco quando se deixa de colocar título. Então, da próxima vez, caiu o artigo de opinião, pense nisso, tem que ter título. Professor, eu assino o artigo de opinião? Gente, assinatura, quem determina isso não sou eu, professor, nem nenhum outro professor. É o concurso. Quando o concurso quer, quando a banca quer que você coloque algum nome, por exemplo, assine de alguma forma, o concurso vai te falar. Vai estar escrito assim na sua prova: coloque, assine como um brasileiro. Ou não coloque o seu nome, não assine, coloque apenas as iniciais do seu nome. Ou não coloque nenhuma forma de identificação na prova. É proibida qualquer forma de identificar. É assim. Então não sou eu que vou definir isso. Então tem aluno assim se descabelando. Ah, porque professor falou que sim, professor falou que não. Gente, quem diz que isso é a gente, professor, que decide? Eu sempre estou falando isso aqui. Então preste atenção. Não tem que assinar artigo de opinião. Mas no jornal, professor, é assinado. É porque no jornal é proibido você colocar um artigo de opinião, emitir a sua opinião sem colocar seu nome. É proibido o anonimato, isso é lei. Mas ali você está fazendo uma prova, isso não é necessário. Tá bom? Pelo menos não é necessário nas vezes que o concurso não te pediu para fazer isso. Perfeito? Tá, então vamos lá. Vamos ver aqui a redação. Me acompanhe. Eu não vou ler tudo, porque esse não é o objetivo da aula, mas vou só dar uma noção do que foi pedido. O texto 1, ele fala que a cada língua que se vai, ou seja, que morre, que desaparece, a humanidade perde uma maneira de perceber o mundo e um modo de falar sobre ele. Ou seja, perde um elemento cultural, perde uma referência, as pessoas que falam aquela língua. A humanidade perde em termos de diversidade. Texto 2. As línguas naturais não são apenas instrumentos de comunicação social, mas também os meios de que dispõem os seres humanos para elaborar, codificar e conservar seu conhecimento do mundo. Está reforçando a ideia anterior. Reforçando a ideia de que as línguas são importantes e o seu desaparecimento denota um prejuízo para os povos e para a própria humanidade. Texto 3. De acordo com a Unesco, uma língua morre a cada 14 dias. Então, esse texto aqui está dizendo o seguinte, que apesar da importância das línguas e apesar do prejuízo que o desaparecimento delas causa, elas estão desaparecendo. E estão desaparecendo num ritmo muito acelerado. Porque, veja só, uma língua morre a cada 14 dias. A gente não sabia disso. Nesse ritmo, metade dos 7 mil idiomas falados hoje no mundo desaparecerá até o final do século XXI. É uma estatística preocupante. Tá, professor. Mas o que? Texto 4. Nosso idioma oficial é o português, um índiozinho falando. Mas cerca de 270 línguas indígenas ainda são faladas no país. Ou seja, apesar de nós termos o português como língua oficial, outras línguas são faladas no país. Então, ainda
restam 270 das cerca de 1.300 que eram faladas na época de Cabral. Aqui confirma, então, a ideia de que elas estão desaparecendo num ritmo acelerado. E vem o comando do tema. Com base na leitura desses textos, considerando as ideias neles contidas, escreva um artigo de opinião de no mínimo 12, no máximo 15 linhas, a ser publicado num jornal de grande circulação no país. Isso quer dizer que você não vai usar gírias, que você vai fazer o seu texto numa linguagem, num nível mais objetivo, do ponto de vista gramatical, obedecendo às regras de concordância, de regência, sem gírias. É assim. E é um texto opinativo. É um texto jornalístico opinativo, em que você expressa seu ponto de vista. Você está pedindo aqui, ó. Você vai fazer, basicamente, isso que está sendo recomendado. Em seu texto, você deve explicar a importância das línguas para a humanidade, a diversidade, o fato de dessas línguas, conterem em si mesmas parte do conhecimento de um povo, ou seja, parte do conhecimento da própria humanidade, e você deve se posicionar criticamente sobre o que se perde com o desaparecimento de uma língua. Se perde tanta coisa, como nós lemos aqui, professor, mas os textos motivadores apresentaram os argumentos que eu poderia colocar na minha prova. Aí ficou difícil, praticamente eu não tinha argumentos para falar sobre esse assunto. E os que apareceram na prova eu não posso usar. Pode. Você não pode copiar os textos que estão aqui, as frases que estão aqui. Mas as informações que foram colocadas, fazendo um arranjo seu na sua redação, você pode sim. Esses textos motivadores estão aqui para te ajudar. E você não precisa, aliás, você não deve fazer referência a eles. No texto 3, já no texto 4, vemos que... E no texto... Não, você não faz essas referências aos textos motivadores. Não faz. Você pega a ideia, a essência, e desenvolve juntamente com argumentos, informações que você tem. Professor, quantos parágrafos eu poderia utilizar? Eu deveria utilizar? Um parágrafo de 15 linhas, um tijolão. Costumam falar desse jeito, um tijolão. Gente, se no seu único parágrafo de 15 linhas tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem. Tá ótimo. A sua redação ela tem que ter uma estrutura de um artigo de opinião, com início, meio e fim. Tem que ter isso. Professor, mas eu poderia fazer uma introdução, tipo umas 3, 4 linhas, um desenvolvimento, umas 6, 8 linhas, uma conclusão, umas 3, 4 linhas? Poderia? Claro, claro. Tranquilo, a maior parte dos meus alunos fizeram isso. Tá? Excelente desse jeito. Professor, eu poderia fazer uma introdução, aí depois entrava com um parágrafo explicando a importância das línguas para a humanidade, e no parágrafo seguinte, no terceiro parágrafo, eu me posicionaria criticamente sobre o que se perde com o desaparecimento de uma língua e faria a conclusão. Poderia ser assim? Poderia, claro, claro. Tranquilo desse jeito. Professor, o que acontece se eu passar um pouquinho lá embaixo? Eu passo uma linha. Olha, sinceramente, o que nós, professores, podemos dizer é que você tem que respeitar o número de linhas. Se pede para fazer no mínimo 12, você faz 11, você pode até zerar. Se pede para fazer no máximo 15, você faz 16, você pode zerar. Eles podem também desconsiderar aquela linha que você fez a mais, não ler. Por quê? Porque muitos candidatos pararam na 15ª linha para respeitar o que estava sendo determinado
na própria prova. Então não pode um candidato se dar o luxo de extrapolar uma linha e ficar tudo bem. Aí fica difícil. Por quê? Porque às vezes o aluno ele comprometeu um pouco a conclusão dele para respeitar o número de linhas. E o outro tranquilamente foi mais uma, mais duas para fechar o pensamento. Não pode. Não pode. A banca normalmente vai penalizar sim quem faz isso. Então, os critérios foram colocados na prova, você tem que respeitá-los. Beleza? Galera, forte abraço, até!